Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito especial. Nós vamos falar sobre Isabel. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. E essa live hoje está imperdível porque não só vamos nos alimentar, podemos dizer assim, espiritualmente, mas nós também vamos receber, nós vamos ter um sorteio aí e quem sabe você não seja a ganhadora desse vestido lindo que nós vamos sortear hoje. Mas antes de mais nada, vamos fazer o que a gente faz muito bem, que é orar e entregar as nossas vidas ao Senhor, tá bom? Feche seus olhos aí comigo e vamos orar nesse momento para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, por mais um dia que o Senhor nos fez, e estamos alegres e felizes por isso, Senhor Deus, pelo dom da vida, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, mesmo que distante de algumas irmãs, Senhor Deus, mais perto através da tecnologia, e a Tua palavra fala que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Pai, aqui, Senhor Deus, não só é só eu, mas já tem outras pessoas ali, Senhor Deus, reunimos, ó Pai, nesse momento em Teu nome, e eu creio que a Tua presença já é notória nas nossas vidas, Senhor Deus. Pai, que cada irmã que esteja nesse momento nos assistindo venha ser envolvida pela Tua presença, Senhor Deus, sobre o Teu poder, sobre a Tua glória, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa essa live em Tuas mãos. Pai, toma, Senhor Deus, a Raíssa, Senhor Deus, que juntamente comigo vamos ministrar, ó Pai, iremos ministrar para a honra e glória do Teu nome uma palavra, Senhor Deus, que essa palavra venha, Senhor Deus, penetrar, como fala a Tua palavra, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, aptas para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, a Tua palavra chega, Senhor Deus, aonde é necessário. A Tua palavra traz vida, cura, transforma, liberta, salva. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, sendo servas, ó Pai, então somente nos usa com poder e autoridade, e o Teu nome seja glorificado, e a Tua palavra, Senhor Deus, possa dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Quero abençoar a cada uma das irmãs que já estão comigo aqui, Senhor Deus, nesse momento, focadas online para ouvir a Tua palavra, e aquelas que vão entrar futuramente, abençoa de forma maravilhosa, grandiosa a todos, Senhor Deus, e o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Assim te oramos, em nome de Jesus, e você diz aí do outro lado, amém. Oh, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Isabel. Seja bem-vinda. Olha, deixa eu falar aqui quem já está aqui ao vivo com a gente, para honra e glória do nome do Senhor. Esther, Esther Modas. Esther hoje está aqui com a gente, não só a Esther, mas a sua loja também. E hoje a gente vai estar sorteando aí um vestido lindo. Fica com a gente até o final. Raíssa, nossa convidada. Hoje a gente vai estar juntamente aí falando um pouquinho de Isabel. Meu esposo, não tem como deixar de dizer, né, gente? Meu marido tá sempre aqui orando, tá dodói, mas tá sempre aqui dando apoio nos bastidores. Te amo. Elaine, minha amiga, há quanto tempo? Elaine lá de São Paulo. São Paulo ou em Minas? Você tá em Minas, né, Elaine? E é bênção na minha vida. Irmã Diva tá no Paraná, mas tá aqui ligadinha com a gente, irmã Diva. Temos orado por você, obrigada pela presença aqui todo sábado. Irmã Sônia Regina, gente, muito obrigada. Matilde, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Mônica, é um prazer, um carinho muito grande estar com vocês aí. Se tiver mais alguém entrando aqui, minha cunhada, ô Glória, seja bem-vinda, cunha. Gente, sem palavras, Denise, tem algumas pessoas que estão entrando aqui. Gente, se o nome não estiver aparecendo aqui pra mim, se eu não citei, não tem problema não. Você me chama aqui que eu falo, tá bom? Alina, sejam todas bem-vindas, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá? Raíssa, pede solicitação aí pra mim. Hoje nós temos uma convidada. Enquanto isso, enquanto Raíssa está pedindo a solicitação, nossa convidada já está presente aqui, nós vamos falar sobre Isabel, tá bom? Então, você que me assiste, que está ouvindo essa palavra, Silvanete, ô glória, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu dar o ok aqui, peraí, vamos lá, ver se você vai receber aí. Vamos dar boas-vindas à nossa convidada Raíssa. Raíssa, pela segunda vez, vai estar fazendo live aqui com a gente. Ô, Glória! Tô sem som. Fala aí comigo. Tá me ouvindo?
Agora tô. Vocês estão ouvindo ela, gente? Porque eu acho que Fala aí, Hugo. Elba, seja bem-vinda à paz do Senhor. Fala aí, Raíssa, pra gente ver se tá te ouvindo. boa tarde, gente. Tá todo mundo me ouvindo? O celular fica. O som que sai, o som que sai, né? Fica logo embaixo, que é onde a gente coloca apoiado. Não, mas dá pra ouvir, dá pra ouvir. Foi. Ô, Glória! Seja bem-vinda, Raíssa. Raíssa já é a segunda vez aqui. Quem não assistiu, Raíssa fez uma live aqui comigo sobre Esther. Foi forte, tá? E hoje a gente vai falar sobre Isabel. Quem foi Isabel? Então, como a live tem hoje muito assunto pra gente tratar, a gente vai ser bem aqui, ó, falar bastante dessa história. E nós pedimos que o Espírito Santo de Deus venha conduzir, tá bom? Então, como eu sempre faço, antes de dar os recados, de falar sobre o livro, viagem, sorteios, vamos falar sobre a palavra do Senhor. Se você tem sua Bíblia aí, pega ela, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. A gente vai falar a história de Isabel, ela está registrada na Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, o Evangelho é de Jesus, que escreveu Lucas. Capítulo 1, do versículo 5 ao versículo até o versículo 80, ou seja, muito comprida a história, né? Mas você vai entender e vai dar glória com a gente aqui. Então, quem foi Isabel? Isabel, a gente vai falar aqui bem de forma resumida, aí você vai explicar muita coisa pra gente aqui, mas fazendo um panorama, Isabel foi descendente de Arão, ou seja, ela era da ascendência sacerdotal. Ela foi esposa do sacerdote Zacarias. Isabel era uma mulher que a Bíblia chama de justa diante de Deus. Como poucas pessoas, a verdade é que Isabel ela é louvada por observar os mandamentos do Senhor, sem qualquer culpa. A Bíblia descreve Isabel e o seu esposo como pessoas justas, irrepreensíveis. Está lá no livro de Lucas, se você vai ler com a gente aqui. Do 5 ao 80 fala exatamente sobre isso. Ou seja, eram pessoas justas e irrepreensíveis, profundamente dedicadas, gente, comprometidas com o quê? Com a obra, com o mandamento. Eram pessoas dedicadas em fazer aquilo que estava na lei, comprometidas em cumprir a lei do Senhor. E a Bíblia também fala que ela era estéril, então durante a maior parte da sua vida ela era estéril. Mas Deus a fez conceber um milagre, que foi ser mãe, mesmo em idade avançada, mesmo já quase idosa daí. Então, inclusive, ela se tornou conhecida, principalmente para nós cristãos, por ter sido mãe de João Batista. E você sabe quem foi João Batista? João Batista foi o precursor de de Jesus. Estou com Elias na cabeça, gente. Preguei ontem sobre Elias, Eliseu, aí ficou aqui. Me perdoe aí, mas não vou trocar o nome não. Em nome de Deus, ajuda, Senhor. Ele foi o precursor do Messias, tá bom? Então o nome Isabel significa Deus é meu juramento ou Deus me prometeu. Isabel foi também a primeira, olha que coisa linda, a reconhecer Jesus como Senhor. Então, antes de passar aqui para a Raíssa para explicar todo o contexto, o cenário histórico, eu já quero aqui dar boas-vindas aí quem está entrando na live. Alessandra, seja bem-vinda. Eita, meu computador desligou. Peraí, gente, foi. Aqui ao vivo é assim mesmo. Vanessa, seja bem-vinda. Jéssica, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Estamos falando sobre Isabel. Raíssa, tá contigo. Ô, Glória. Boa tarde, gente. A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico que nesse momento se passava, né? O livro de Lucas está no Novo Testamento. Então, até acontecer, né, até chegar a nova aliança, né, falar assim, da antiga aliança para a nova aliança, nesse momento havia cessado a profecia e aconteceu isso há mais de 400 anos. Então, existe um período histórico do último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, até o primeiro profeta do Novo Testamento, sendo João Batista, né? E que acontece? Nesse período de 400 anos, a voz de Deus ela ficou silenciada. Deus não levantou profetas para falar com o seu povo. E o que acontece? Como não havia profetas nessa época, as pessoas elas começavam a se levantar e a falar coisas que eram de Deus.
por conta disso, vieram vários acontecimentos, como, por exemplo, o aparecimento da sinagoga, a criação de livros apócrifos, como, por exemplo, Macabeus, Jubileus, esses livros apócrifos, resumidamente, né? Nós, cristãos protestantes, nós não temos esses livros, seja o apócrifos, seja que foram escritos pelos romanos, seja os livros, como é que se fala? Os epígrafes, pseudos epígrafes criados pelos judeus, como Enoque, Baruque, né? Não, a gente entende que nesse momento, que se Deus não levantou profetas, Deus não levantou pessoas para falar com o seu povo, então a gente entende que isso não foi Deus que falou, né? Inspiração de Deus. Foi inspiração de Deus. Então, nesse momento, desses 400 anos, aconteceram vários, entre outros, que eu não vou citar aqui para a gente não se aprofundar, mas só para vocês terem uma ideia da contextualização. E nessa época, o que acontece? Historicamente, tiveram vários reis ali, assim, né, políticos, como, por exemplo, Alexandre o Grande, que ele derrota a Pérsia, ele começa a comandar Israel, começa a comandar a Grécia, começa a comandar Roma. E um dos efeitos dele, por exemplo, foi ele permitiu a tradução da Bíblia da língua hebraica para o grego. E outras coisas, né? Mas isso é uma grande importância. Depois que Alexandre o Grande morreu, quem foi o sucessor dele foi Etíoco Epifânio, que foi um tirano. Ele prendeu os judeus, ele aboliu os sacerdotes, ele começou a levantar altares de deuses pagãos. Então, assim, todo esse cenário que a gente está vendo desse período é um cenário propício para a chegada de um Salvador, do Messias, né? Então, por isso que esse contexto aí, Deus quer novamente, né, querer chegar perto do seu povo. O nascimento de João Batista, ele representa o início desse novo tempo que o Senhor havia recomeçado a trazer o seu povo de volta para si. Em vários momentos da Bíblia a gente vê isso, né? Deus retomando de volta o seu povo para si. Nessa época, Herodes o Grande era um rei tirano desse governo, amante do poder, que não hesitava em matar qualquer concorrente do trono. Tanto é que ele matou filhos, ele matou vários parentes e familiares, porque era a necessidade do povo. Assim como também a gente lembra de Atalia, que tem uma live aí que a Karine fez, que foi uma rainha que matou seus netos. Então, assim, tem uma live aí muito legal aí que a Karine fez sobre Atalia. E nesse tempo de obscurantismo espiritual, o que acontece? Deus invade a história de uma forma que ele intervém com a sua soberania, né? E traz esperança ao povo, fazendo o quê? Trazendo o Messias, trazendo a salvação. Aleluia. Gente, olha que coisa linda. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a Raíssa, ela contextualizou aqui nesse momento a história. Aquilo que a gente estuda na escola, não tem? Que a gente estuda, Herodes, o Grande. Você já ouviu falar sobre essas pessoas aí? E aquilo que a gente estuda na história, agora a história entra em cenário aí junto com a palavra de Deus. Então era nesse período aí, não sei se você terminou de falar, essa parte contextualizou? Não te cortei, não. Então vamos lá, era nesse período aí, gente, entre o período 1 antes de Cristo até o período aí 37, só para vocês terem uma noção de tempo, tá bom? Então é nesse período aí que Deus enviou aí Isabel, é onde o cenário que a gente vai abordar aqui vai falar. Então não dá para falar de Isabel sem falar de Zacarias. Quem foi Zacarias? A gente já falou lá no início, foi o esposo dela. Então aconteceu algo importante, especial, aonde? Com Zacarias no templo, na época que estava acontecendo isso tudo que Raíssa falou, no templo, no sacerdote, porque ele era sacerdote em Israel nesse período. Então, Raíssa, lê pra gente lá o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, para as pessoas agora entrar na história. Ô, Glória, Kelly, seja bem-vinda! Ô, Andréia, bom ver você aqui. Minha outra amiga Andréia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos lá, pode ler, Raíssa. Pra gente, por favor. Do 5 ao 7, né? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus,
andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ou seja, quando você lê isso aí, você vai entender, ó. Na época de Herodes, olha o que estava acontecendo. Existia uma pessoa, e a gente vai falar exatamente um pouquinho dela, de Isabel. Mas antes, vamos falar algumas coisinhas que me chamam a atenção aqui nesses versículos. Quando a gente olha, a gente percebe que esse casal, eles não tinham filhos. A Bíblia mostra pra gente que ela era estéril. Então, analisando essa narrativa e o contexto, a gente percebe que eles eram judeus, piedosos, e eles estavam ali aguardando ansiosamente a vinda do Messias. Mesmo com esse tempo de silêncio que havia, esses 400 anos que a Raíssa falou, 400 anos de silêncio, 400 anos sem Deus enviar um profeta, eles sabiam que existia uma promessa que foi feita, que foi dita 700 anos antes, que viria o Salvador, que viria o Messias. Então, eles estavam ali vivendo a lei, vivendo o propósito e aguardando ansiosamente o Messias. Certo dia, e o seu esposo, né, o seu marido, Zacarias, ele estava ali exercendo a função de sacerdócio. E aí, eu preciso fazer uma pausa aqui antes de a gente ver o que Raíssa vai falar. Raíssa vai falar um pouquinho sobre essa função do sacerdócio, o que ele estava fazendo. Mas nesse dia ele recebeu um grande privilégio. Só que antes de você entender esse privilégio que a Raíssa vai falar para a gente, eu preciso só recapitular o que era o templo, tá bom? Ele estava no templo. E o templo de Deus, quem teve a oportunidade de ir para Israel, quem ainda não teve, te convido para ir na caravana que vai ter aqui, ó. Caravana Julho de 2023, Grécia, Jordânia e Israel. A gente vai ter a oportunidade não de entrar no templo, mas a gente vai ter a oportunidade de ver de pertinho, mais ou menos. Então, assim, ele estava no templo, e o templo, naquela época, ele era constituído por vários pátios. Inclusive, quando a gente entra na cidade, quando a gente entra no templo, e não dá para entrar lá dentro, mas a gente consegue entrar no pátio, que é onde todo mundo tem acesso. Esse primeiro pátio aqui, esses portões, quando você entra pelos primeiros portões, ali a Bíblia fala que ficavam os gentios, ou seja, todas as pessoas que não são judeus, e que para os judeus eles eram considerados impuros, ou seja, nós para eles somos considerados impuros. Então a gente não tem permissão de entrar, tá? Isso é uma visão que eles têm de nós. Então eles ali ficavam nessa primeira parte. O primeiro pátio ficava exatamente o quê? Os comerciantes, os cambistas, com suas mesas e barracas, ali onde que existia todo o comércio, tá bom? Então ali ficava comerciantes, pessoas de outros lugares, não só judeus, mas gregos, romanos, enfim, ali trabalhando, comerciando, cambistas ali. Então era a primeira parte do templo. O segundo pátio, ele tinha uma escada, e você indo lá para Israel, você vai ter a possibilidade de ver essa parte. Tem uma escadaria onde ficam as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas também não tinham permissão de avançar para dentro do pátio principal, porque as mulheres eram chamadas de inferiores. Então, o povo de Israel, os judeus, eles têm uma divisão muito forte em relação a mulheres e homens. Então, quando você for em Israel lá, você vai ver, inclusive, que tem uma divisão. No Muro das Lamentações, quando está orando, existe um lado que é só homem, só entra homens, e existe um lado que é só as mulheres. Eles não se misturam no momento da adoração, no momento da oração. Mas isso aí a gente só vai explicar, dar detalhes quando a gente estiver lá. Então, só para você entender. E aí, existe o próximo pátio. Qual é esse próximo pátio? Onde os sacerdotes e os homens judeus, eles podiam subir. Era o terceiro pátio. E ali, eles conseguiam avistar os homens, o lugar chamado santo, lugar santo, ou também chamado santuário, depende da tua versão e da tua tradução bíblica. Você vai, quando ler a Bíblia, você vai ver. Então, os homens e os sacerdotes, eles tinham acesso a esse lugar, que é chamado santo ou santuário. Só que somente os sacerdotes, eles podiam se aproximar e entrar ali. E dentro desse lugar santo ou santuário, existia um outro lugar, que era o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Onde que está isso tudo, Karine? Quando você vê, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, erguer o tabernáculo, você vai ver exatamente
como é que Deus fez essa separação. E quando Davi construiu também o templo, ele fez seguindo a mesma ordem, tá? Então, dentro desse lugar santo ou santuário, havia o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. No estudo que a gente tem, a gente sempre coloca para vocês, depois que acaba a live, um esboço de tudo aquilo que a gente fala aqui para você poder ajudar outras pessoas, pregar na sua igreja, enfim, estudar. Então tem uma fotinho lá que a Raíssa fez com muito carinho, colocou pra gente aqui, e eu tenho certeza que vai te ajudar a clarear a sua mente. Então, esse lugar, ele era separado do restante dos lugares por um véu grosso. E quando a gente falar de Jesus, lá na frente você vai ver que quando Jesus ele morreu, esse véu, ele se rasgou. Por quê? Porque estava dando acesso a gente falar com Jesus. Mas não vamos falar sobre isso agora. Isso é um assunto para um outro momento. A gente vai falar de Isabel. Então, ali nesse lugar, nesse Santo dos Santos, o lugar santíssimo, nem os sacerdotes eles poderiam entrar ali, a não ser uma vez ao ano, que era no dia da expiação, para fazer intercessão pela nação. E mesmo assim, eles tinham um rigoroso ritual de purificação com o sangue do cordeiro, ou seja, tudo mostrando já, apontando para Jesus, o que aconteceria em Jesus. Então, entenda, nessa época, existia, na época do sacerdote Zacarias, existia cerca de 20 mil sacerdotes. Então, você imagina, era muita gente, né? Era muita gente para ministrar no templo. E agora a Raíssa vai falar como era essa divisão para você entender como foi que Zacarias foi estar lá nesse momento, nesse lugar. Então, a partir dessa retrospectiva aí, dessa... Gente, saiu meu estudo aqui, tô abrindo de novo. Do que a Karine falou, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui importante, porque acontece. Todos os sacerdotes, eles pertenciam à tribo de Levi. Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas é importante saber que todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. E a gente vai falar isso por quê? Porque tanto, que a Karine falou lá em cima, tanto o Zacarias quanto Isabel, eles eram levitas, eles eram da linhagem de Levi, através da linhagem de Arão e tal. Então, a gente vai falar só um pouquinho para vocês entenderem essa questão. Então, os levitas, eles eram considerados consagrados, né? Então, eles se tornam sagrados ou santos por Deus para o sacrifício realizado no tabernáculo, lugar santificado pela presença especial de Deus na época anterior à construção do templo por Salomão. Porque, se a gente for lá na história, né, Salomão começou a construção do templo, e aí aconteceu várias coisas ao longo desse caminho aí, que foi destruído, foi reconstruído. Eu falei Davi, né? Gente, me perdoa, foi Salomão, gente. Cabeça não deu certo, não. Porque Deus deu para Davi, mas quem construiu foi Salomão. Mas vamos lá. Agora eu falei Davi, não, mas não foi Davi, foi Salomão. Perdoa aí, gente. Os levitas, então, eles eram responsáveis pelo quê? Pelo transporte tabernáculo. Então, ali no tabernáculo que acontecia todas essas questões de incenso, dessa adoração. Então, o transporte tabernáculos e dos seus utensílios, toda vez que eles saíam de um acampamento para outro. Então, os levitas foram divididos em 4 classes. Os assistentes dos sacerdotes, do trabalho santuário, os juízes, os escribas, os porteiros, os músicos e os cantores. Então, você que canta, você que toca, você é um levita. Você faz parte da tribo. Essas classes, então, elas foram subdivididas em grupos, né? E elas foram que eram servidas, cada um por um turno. Então, a gente vai falar o seguinte, lá no livro de Lucas, né? Ele faz uma menção, uma menção do ministério sacerdotal de Zacarias. Porém, esse ofício se inicia lá no Antigo Testamento, lá no reinado de Davi. Resumidamente, as funções, né, sacerdotais, elas constituíam em partes como queimar incenso de manhã e de tarde, levantar o altar no lugar santo, imolar o sacrifício, colocando nos altares de holocaustos, e também curar leprosos, dentre outros. E, principalmente, né, para a sociedade, eles deviam ensinar a lei de Deus para os israelitas. Lá em 1 Crônicas 24, que a gente vai ver que Davi fez uma reorganização do trabalho sacerdotal. E ele dividiu em 24 turnos, conforme as suas funções. Esses 24 turnos era referente aos 24 horas do dia. Eram respectivos às 24 horas do dia. Davi queria que o Senhor fosse louvado em todo o tempo. Isso é uma característica muito grande quando a gente lê a história de Davi, né? Muito bonito isso. Então, por exemplo, Zacarias,
ele era do oitavo turno da casa de Abias. Como é que funciona essa questão da casa? Eu coloquei uma figura também lá no PDF, e depois, se vocês quiserem, a gente pode até tentar botar no YouTube aí para a galera que não faz parte do grupo. Então, o que acontece? A tribo de Levi, ela, né, se a gente for pegar uma árvore genealógica, né, vai chegar lá em Arão. Arão era quem? Irmão de Moisés. De Arão, ele teve filhos, ele teve 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. E o que acontece? Só que Nadab e Abiú, eles foram mortos. Estavam oferecendo a Deus fogo que não era consagrado. Então, eles, né, não tiveram filhos e, por isso, Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Na descendência, então, de Eleazar, teve Abias. E aí, a gente fala da casa de Abias, porque Zacarias era da casa de Abias, tá? Só para vocês entenderem essa árvore genealógica. Então, toda a questão da tribo de Levi, vem Arão. Arão teve 4 filhos, 2 morreram e 2 ficaram. Desses que 2 ficaram, continuaram a linhagem sacerdotal. E na linhagem sacerdotal de Eleazar, teve Abias, e Abias aí seguiu para Zacarias. Beleza? Forte. Gente, para quem lê genealogia, acha chato, tem gente aí que eu sei. Quem é que lê genealogia e acha chato, comenta aí. Não tô entendendo nada, ó, a Raíssa deu uma explicação. Gente, é necessário a gente entender e estudar isso, porque quando a gente vai percebendo toda essa árvore genealógica até chegar a Jesus, porque existiam promessas, existiam profecias que precisavam ser cumpridas. Então, resumindo isso tudo aí que Raíssa falou, explicou pra gente, os sacerdotes, eles eram sim divididos em 24 grupos e, gente, esses 24 grupos tinham cerca de 1000 sacerdotes, de acordo com as orientações deixadas por Davi, como ela falou lá em 1 Crônicas. Vou citar referência aqui para você, 24, do 3 ao 19, e também foi reafirmada por seu filho Salomão em 2 Crônicas, 8:14. E aí você que acompanha as lives aqui, você sabe que existia um período de cativeiro babilônico. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas morreram nesse período e de lá, quando houve a volta do cativeiro babilônico, somente 4 divisões regressaram para Israel. Isso está lá em Esdras 2, do 36 ao 39. Então, quando você olha esses nomezinhos, tá vendo? Você fui lá no início da Bíblia, Crônicas, ó, Levítico falando exatamente disso que ela falou, depois vem para Crônicas, agora eu estou citando Esdras, tudo para poder chegar agora em Lucas. E a gente vê essas pessoas transitando no tempo, na linha histórica, tá bom? E ali eles foram redivididos novamente, porque só voltaram 4 divisões do cativeiro, e aí foi dividido novamente, mas pelos seus antigos nomes. Então, cada divisão cumpria deveres no templo 2 vezes ao ano, e era um período de 1 semana. Zacarias aqui, como Raíssa falou, era do grupo de Abias. E estava no serviço nesse momento, gente. Ele estava de serviço. Toda manhã, um sacerdote ele deveria ir lá no lugar santo e queimar incenso. Ele precisava fazer isso. E era lançado sortes também. A Raíssa vai falar sobre isso daqui a pouco. Sortes para quê? Para decidir quem ia entrar no lugar santo dos santos, no Santíssimo. Como eu disse, era um privilégio. Existiam pessoas, sacerdotes, que eles poderiam passar a vida inteira e nunca conseguir entrar no Santo dos Santos. Então, só para vocês terem noção, o sacerdote, como foi dito aqui, ele não poderia oferecer, tem sacerdotes que não poderiam nunca nem oferecer incenso, porque eles não receberiam esse privilégio, esse momento de sorte. Não sei se a Raíssa vai falar sobre o Urim e Tumim, a gente estava falando sobre isso ontem, né? Meu Deus! Faça uma live específica, coloca aí nos comentários, porque isso aí é uma outra live para falar. Gente, isso é um assunto delicado, assim, mas é importante. A verdade aqui é que Zacarias, o nome Zacarias significa o Senhor lembra. E ele foi escolhido por Deus, não por sorte, pois o Senhor, ele lembrava das promessas feitas no passado. E não é por acaso que o nome da sua esposa chama Isabel, que quer dizer Deus de promessa. E daqui em diante a gente vai começar
a trazer um monte de aplicação para sua vida, tá bom? Então, quem tá nessa live aí, quem tá me ouvindo, diga amém. Quero que você interaja aqui comigo. Eu sei que essa parte de introdução é complicada, é histórico, às vezes é cansativo, mas é importante a gente dar esse panorama para você. Renata, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Irene, seja bem-vinda. Todo mundo que está entrando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre Isabel. E aqui, falando um pouquinho sobre Zacarias, que é o esposo de Isabel, eu já quero fazer uma aplicação para você. Zacarias, nesse momento, nessa oportunidade que ele teve, ele recebeu a visita do anjo do Senhor, quando ele estava lá no templo, trabalhando para Deus. Imagina, gente, o anjo ficou frente a frente com ele e anunciou que Isabel, sua esposa, que era estéril, daria luz a um filho. E que o nome desse filho deveria ser chamado de João. E aqui eu aprendo uma lição e eu já quero aplicar para a minha vida e para a sua vida. Na nossa lógica, lendo o texto, a verdade é que parece que o anjo está atrasado. Porque Isabel e Maria já eram o quê? Idosos. Eles já estavam de idade avançada. E Isabel ainda era estéril. E aí, a gente, quando estudou a live passada de Maria, a gente viu que Maria era o quê? Jovem. Que Maria ainda era virgem. Então, meio que complicado, né? Na nossa perspectiva, como assim? Está atrasado o anjo de Deus. Mas, na verdade, na perspectiva de Deus, o anjo chegou na plenitude do tempo, chegou na plenitude nas horas. Existiam promessas há mais de 700 anos antes que precisavam ser cumpridas naquele tempo. Na nossa ótica, talvez tenha alguma promessa na tua vida que você já até perdeu as esperanças. Karine, está atrasado. Eu não tenho mais idade. Talvez você já tenha idade avançada. Talvez você não tenha mais disposição. Ou você está nessa live aqui e você se acha novo demais para assumir uma promessa que Deus fez na tua vida. Entenda algo para você, para o teu coração. Na visão de Deus, ele não tarda. A visão de Deus não há atraso. O tempo dele é perfeito. Deus está falando para pessoas aqui: espera, pois, no Senhor. Oh, aleluia. Isso aí, Renata, ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Deus está falando para pessoas aqui que têm promessas. Guarda isso. Espera, pois, no Senhor. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis e eles esperavam no Senhor. E Deus foi lá e visitou Zacarias. Deus vai visitar pessoas aqui nessa live. Tem pessoas aqui que estão desacreditadas nos planos e promessas. Tem uma pessoa nessa live que nem acredita mais. Deus está me mostrando aqui, mas Deus está revelando e falando para o seu coração. Vai se cumprir no meu templo aquilo que eu te falei no oculto e no secreto. Espera, pois, no Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Outra lição que eu aprendo aqui é que os seus filhos, ou seja, Zacarias e Isabel, eles estavam cumprindo uma tarefa que Deus havia designado a Zacarias. O que, cara? Eles estavam no trabalho, eles estavam no templo, eles estavam oferecendo a Deus um culto ali, queimando incensos. E o que eu e você a gente deve fazer? Nós devemos ocupar aquilo que Deus quer que façamos. Existem obras, existem coisas que Deus confiou nas tuas mãos. E existem promessas que só serão cumpridas quando você começar a ocupar o lugar, a função que Deus deseja que você ocupe. Existem pessoas que estão fora da posição que Deus deseja que você esteja. Então comece a ocupar o lugar que Ele te chamou, para que promessas que estão paradas, retidas no mundo espiritual venham a acontecer na tua vida. Oh, aleluia! Outra coisa que eu destaco e faz toda a diferença no cumprimento da promessa é que, e na vida de Isabel principalmente, foi deles viverem de forma justa diante de Deus, de forma irrepreensível. Raíssa vai falar sobre isso aqui. Gente, eles eram exemplos. Eles viviam o que pregavam. E pregavam aos ouvidos das pessoas e também aos olhos. Karine, não entendi. Não é só pregar e falar de boca. As suas atitudes, as suas ações demonstravam aquilo que saía da sua boca. Então, não adianta você conhecer. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Deus está falando, é para você começar a viver, a praticar aquilo que você conhece. Então, muitas lives aqui a gente já falou sobre várias mulheres que eram estéril. E você sabe que naquela época, não ter filhos
A gente já falou aqui, era um embaraço social, gente. Era visto, uma mulher que não podia gerar filhos era vista como uma maldita. Era uma vergonha, principalmente para as pessoas ao seu redor, para sua família, para a sociedade em que vivia. Porque o valor de uma mulher naquele tempo era gerado, era dado, era medido pela capacidade que ela tinha de gerar filhos. E a verdade é que para Isabel, ela era avançada de idade, ela já não tinha mais condições de gerar filhos. Gente, como foi dolorido para ela se tornar idosa, querer ter filhos e não gerar filhos. É solitário. Olha só o que Isabel passou. E a gente começa a falar dela aqui, e eu quero fazer algumas perguntas aqui. E eu não sei se essa parte é minha, se essa parte é da Raíssa, mas eu tô falando. É minha, é sua? Fala aí, amiga. Pode falar. A dor e a frustração de uma mulher por não conseguir gerar filhos pode ser muito maior do que a tristeza de inúmeros problemas que eu e você a gente tem no nosso dia. Tem gente que acha que o problema financeiro é grande. Tem gente que tem vários tipos de problemas e acha que o seu problema é grande. Gente, eu acho que uma mulher que não consegue gerar deve ser uma dor muito complicada. Porque a mulher foi feita para ser mãe, para gerar. Então imagina o que Isabel viveu. Quantas vezes eu e você, a gente não dá valor àquilo que a gente tem? Quantas vezes será que Isabel pensou em desistir do seu sonho? Será que realmente Deus vai me ouvir? Será que um dia eu vou ser mãe? Mas ela vivia justa de forma irrepreensível, ela não reclamava. Será que em algum momento ela questionou? Será que Deus tem um plano para a minha vida? Será que Deus me esqueceu? E muitas das vezes eu e você, a gente faz essas perguntas, esse questionamento. Isso é falta de fé, a gente não acredita nele. Gente, quantas Isabel há pelo mundo? Quantas mulheres que têm um sonho de gerar, de pegar os seus filhos no braço e não consegue ter. E eu tenho amigas, eu tenho pessoas que não podem gerar. Então, esse grande desejo materno, mesmo que parece pequeno para algumas pessoas, Isabel enfrentou. A falta de um filho torna as dificuldades do cotidiano apenas um degrau para elevar a fé. Se Deus ainda não deu aquilo que você deseja, talvez seja um filho, talvez seja outra coisa que você está pedindo, entenda que isso é apenas um degrau para você ter a sua fé elevada. O pior é a gente saber que existem pessoas que geram, que têm filhos, que têm um monte de coisas, um monte de recursos, mas não sabe dar valor àquilo que tem na mão. Mas elas se mantinham firmes, Isabel se mantinha firmes e constante, sem reclamação, sem questionamento, irrepreensível. O dicionário, quando a gente vai buscar essa palavra no dicionário, irrepreensível é o mesmo que nenhuma falha. Perfeita. Isabel, ela não tinha falha, ela era perfeita. E sabe o que eu aprendo? Que a extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Talvez você tenha uma incapacidade, talvez de não gerar, e Deus está falando, é na tua incapacidade, que você acha que não pode nada, é que o poder de Deus acontece, que o poder de Deus opera. Quando todos os recursos já não existem, quando se esgota, quando tudo parece impossível, aí Deus vai lá e faz o quê? Ele reverte a situação, como aconteceu com Zacarias. Quem olha para os dois, não vai acontecer mais nada. Está de idade, está avançado. Mas Deus vai lá, pega e dele faz o quê? Vir uma pessoa importante que abriu o caminho para Jesus. Então, outra lição que eu aprendo aqui, para a Raíssa poder falar, que eu já estou me estendendo muito, Deus, quando fala de Isabel e de Zacarias, fala que eles eram perfeitos. Não descreve eles como perfeitos. Na verdade, usa a palavra irrepreensíveis. A pergunta é, como está hoje o seu casamento, o seu matrimônio? A gente deve considerar que eles eram um casal e ambos foram considerados irrepreensíveis. Então, como é que está o nosso casamento? Como está o nosso modo de viver? Como está o nosso compromisso com o outro? A pergunta para nós é, se Deus estivesse, e eu quero que você medite nisso, se Deus estivesse falando hoje sobre a minha vida, sobre a tua vida, o que ele diria sobre você? Será que ele poderia dizer para você, Maria, Esther, Camila, Raíssa, Helena, eu não sei. O que Deus escreveria sobre você? Será que ele poderia escrever igual ele escreveu de Zacarias e Isabel? Pessoas
justas e irrepreensíveis. É forte isso aqui. Raíssa, é contigo. Ô, Glória. Lembrando aí, gente, Isabel era quem? Isabel foi, né, da linhagem de Arão. Então, uma coisa importante da gente lembrar, uma característica de Isabel, né, da tribo lá de Levi, Arão, irmão de Moisés. Quem lembra aí da história de Moisés, vai lembrar que Arão, ele dava apoio. Todas as vezes que Moisés foi lá para o faraó, Arão estava do lado. Todas as vezes, Moisés era gago, né? Então, Arão estava lá como porta-voz do irmão, dando suporte em todos os momentos. E a gente pensar o seguinte, que Isabel é da linhagem do apoio, de suporte ao próximo. Isabel é aquela que ajuda. Nós temos que ser Isabel, aquela que ajuda, aquela que dá suporte. Lembrando que Maria é da tribo de Judá. Uma coisa muito importante, por quê? Porque a respeito dessa linhagem, uma vez que João Batista nasce da tribo sacerdotal de Levi, como descendente de Arão, significa que João Batista ele não poderia ser o Messias. Porque lá em Lucas, em algumas pessoas da época, eles falavam assim, você é quem? Você é o Messias? Você é o Salvador? Quem é você? Né? E o rei ele tinha que vir da tribo de Judá para se cumprir a promessa, da tribo de Davi. E isso vai ser enfatizado aí no evangelho posteriormente. Então, dentro da visão judaica, o casamento entre Zacarias e Isabel seria considerado uma união perfeita, como a Karine falou. O texto ele afirma que eles eram justos e irrepreensíveis na dedicação da lei, juntamente com os outros judeus que aguardavam a vinda do Messias. É muito importante a gente salientar que nem todos os sacerdotes eles eram exemplares em seu ministério. Por isso que o texto faz essa menção específica de que eles eram irrepreensíveis. A gente tem alguns exemplos aí, a gente estava até conversando ontem, né, Karine? Por exemplo, o casal que a gente vai falar futuramente, a Karine vai falar numa live aí sobre Ananias e Safira. Quando eles foram levar uma oferta imaculada de mentira e eles morreram, sabe? Igual eu acabei de falar sobre os próprios filhos de Arão, eles foram levar uma oferta que não era um sacrifício que não era santo. E eles foram, Nadab e Abiú, eles foram fulminados. Né? Os filhos de Eli, eles foram sacerdotes também que estavam fazendo coisas horrendas ali e foram mortos. Então, assim, é muito importante esse detalhe de que nem todos os sacerdotes, eles eram irrepreensíveis. O nosso exemplo sempre deve ser pautado em pessoas que cumpriram o chamado com excelência e que agradavam ao Senhor. Mas tinha um detalhe crucial, que a Karine falou. O casal ele não podia ter filho. Isabel ela era estéril e avançada de idade. Só que, no entanto, ela não era uma mulher amargurada. Ela servia a Deus incondicionalmente. A vontade Deus tem que estar acima da nossa. A nossa oração é uma coisa que eu converso muito com a Karine. A minha oração, ela tem que ser assim, Senhor, que a sua vontade seja, que a minha vontade seja a sua vontade. Coloca a sua vontade dentro do meu coração. Porque senão a gente vai ficar sempre o quê? Decepcionado. Então, a vontade de Deus tem que estar acima da nossa, independente de não ter filhos. Ela continuava a adorar a Deus. Eles não tinham filhos, mas eles continuavam a servir. Eles não tinham filhos, mas eles não deixavam o ministério, não deixavam o altar. Onde tem que se procurar o milagre, onde tem que procurar a bênção de Deus, é no altar. Procurar a bênção da esterilidade de Isabel é no altar. O fato de servirmos a Deus, de andar em acordo com a sua palavra, não nos livra das frustrações desse mundo. Lá em João 16:33, diz que nós teremos aflições, mas Jesus afirma que para nós termos bom ânimo, pois ele venceu. Isso não significa que esse momento de frustração que você está passando, ele vai permanecer na sua vida. Porque Deus, ele é fiel. Ele conhece o coração, os nossos desejos, ele sabe todos os nossos anseios e tudo que ele quer fazer é com um plano para que o nome dele seja glorificado no final. Então não pense, a gente tem muitos sonhos, mas no final a gente tem que pensar o seguinte, isso aqui agrada a Deus, isso aqui é da vontade de Deus, ou é para me glorificar? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, a nossa oração tem que estar muito alinhada sobre essas coisas. A palavra ela se cumpriu de tal modo que Jesus declarou
lá em Lucas 7:28, que dos nascidos de mulher não existia homem maior que... Forte. Nós precisamos colocar... Gente, o meu estudo sumiu de novo. Vou chegar lá. Enquanto isso, ó, Esther falou ali, ó, eles adoravam com o coração. Exatamente isso que a Raíssa falou, Esther. Eles adoravam com o coração. Marta, ô Glória, bom te ver por aqui, minha amada. Que Deus te abençoe. Irmã Kelly, ô Glória. Gente, quem está recebendo essa palavra, quem está entendendo aquilo que Deus está falando no seu coração, fica com a gente até o final. A gente já está acabando já. Vamos falar agora sobre Isabel. Vai, Raíssa. Então, ó, a gente tem que colocar no nosso coração que a dificuldade, a impossibilidade na vida de um crente, ela não é motivo de desistência e desespero, né? A dificuldade e a impossibilidade na vida do crente, ela é um combustível na vida de oração mais poderosa ainda. Quando nós chegarmos nesse nível de entrega e de confiança no Senhor, nós estaremos literalmente vivendo o que é o sobrenatural. E eu espero um dia viver isso. Um dia, o anjo Gabriel, então, apareceu lá para Zacarias. E ele anunciou para sua mulher que ia dar à luz a um filho e que seria grande diante do Senhor. E como é que isso aconteceu? Nós conversamos anteriormente sobre a questão dos sacerdotes. Naquela época, para acender incenso no lugar santo dos santos, lugar santíssimo, era necessário tirar a sorte. Digamos que essa sorte... Gente, essa sorte não é nada de misticismo, nada de mágica, nada disso não. A gente vai tentar... comparar aí como se fosse uma dedanha, um papel tesoura, entendeu? Porque assim, a Bíblia não explica exatamente. A gente, né, tem uns estudos mais a fundo sobre que, mas não é o motivo agora. Mas vamos falar, era um pé do papel tesoura ali, que todos os sacerdotes eles se juntavam para poder entrar no exímio local. Então, se você estivesse lá, você teria que esperar cair na sua casa. Lembra que eu falei que eram várias casas? Era a casa que Zacarias pertencia, era a casa de Abias, sendo que eram muitas famílias sacerdotais, eram casas de sacerdotes-chefes. E além de cair na sua casa, tinha um grupo de sacerdotes respectivo àquela casa, tinha que cair no seu turno. Zacarias... Era aproximadamente 1.000 pessoas, ou seja, além dos 24, ainda tinha mais 1.000. É uma coisa forte. Então, quando chegasse a respectiva casa, eles lançavam a sorte para ver qual sacerdote daquela casa teria o privilégio de oficializar no templo durante uma semana. E depois de uma semana ele voltava para casa e depois de um ano, ele podia tentar tirar sorte novamente. A tarefa e a esperança era muito grande. Por isso que lá em Lucas 1:3, Zacarias volta para casa depois de uma semana. E foi nesse momento de carreira de Zacarias como sacerdote, que na época que ele estava ali oficializando, que o anjo aparece lá no altar de incenso. E ele se manifestou lá anunciando as palavras que ele teria um filho. Zacarias em hebraico, como a Karine falou, significa o Senhor se lembrou. E isso significa que o nome dele designa, em partes, aquilo que a circunstância que ele estava vivendo. Deus, ele se lembra de Zacarias. Deus se lembra do povo de Israel. Ele lembra de você na sua oração. Ele lembra. E ao enviar João Batista para preparar o caminho, como nós vimos, Zacarias da aliança sacerdotal de Abias, que significa Deus é Pai. E todo o propósito que Deus vai alcançar em você primeiro, que é uma coisa muito interessante, vai ser a paternidade. Porque Deus, ele quer levantar você para curar o seu coração. Deus, ele vai revelar para a gente de uma forma de Deus Pai. Deus é Pai, Deus não é autoritário, Deus não é alguém que coloca e coloca você vou escolher você porque você é eloquente, porque você é rico. Não. Deus é Pai, Deus é justo. Então, existem muitas mulheres aí que podem ter talvez uma me ajuda aí, Karine, na palavra. Um relacionamento complicado, né? Relacionamento, né? Uma vida, um histórico aí de família, de paternidade, mas saiba que Deus é o seu pai. Que Deus é quem tá. Deus é bom, ele é perfeito, ele é bondoso. Um outro ponto importante
é que enquanto, como sacerdote, ele estava orando ali no lugar dos santos, por ele ter tirado a sorte, ele estava adorando ao Senhor, estava intercedendo pelo povo, ele recebeu a benção dele. Quando ele foi rogar pelo povo, o anjo falou que a oração dele tinha sido ouvida. A gente entende que a nossa intercessão, Deus se importa. Quando a gente intercede pelo outro, Deus se importa conosco. O evangelho não é você, o evangelho não sou eu, ele é nós. Então, quando Deus mostra Deus mostra a vitória no tempo certo, quando você está intercedendo pelo outro. A gente estava conversando isso ontem, eu e a Karine, que muitas das coisas na vida dela, né, foi quando ela estava intercedendo pelo outro. A nossa vida é pautada no segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, é pelo outro. Não está falando assim, você tem que orar por você, pedir não, é pelo outro. Deus sempre ouve as nossas orações e responde a cada um com um propósito. A resposta, ela vem no tempo certo e principalmente no propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pegando um gancho aí no que a Raíssa falou em relação à oração, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 13 e 14. Mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Gente, olha que coisa linda. E 3 coisas me chamam a atenção nesse versículo aqui, gente. Primeiro, eu quero dizer para vocês aqui, tem mulheres que têm dobrado o seu joelho, e Deus está mandando dizer para pessoas aqui, a tua oração foi ouvida. Na tarde desse dia, a tua oração foi ouvida. Na madrugada que você fez essa oração, Deus ouviu a tua oração. 3 coisas me chamam a atenção aqui. A primeira, milagre. Isabel era estéril. Então, a oração dele foi ouvida. Isabel agora, mesmo avançada idade, ela gerou. Mesmo esterilidade, ela gerou. Então, o que olhamos como impedimento e impossibilidade, Deus, ele se resume para Deus em nada. Peraí que eu vou pegar essa esterilidade e vou fazer ela gerar. Então, quantas vezes a gente já parou? A pergunta é, para reconhecer a providência de Deus na minha vida e na sua vida. Quantos acontecimentos acontecem? O milagre, o dom da vida é um. Hoje você acordou, hoje você levantou, hoje você está vivo. É um milagre, gente. Então que venhamos a reconhecer hoje que isso são frutos de orações. Tem mães orando pelos seus filhos, tem pais orando pelos seus filhos, tem mães orando pelos seus filhos, tem pais orando pelos seus filhos, tem pessoas orando por você. E você é fruto de oração, você está vivo porque você é um milagre, porque existem pessoas, como Raíssa falou, intercedendo uma pelas outras. Ô, glória! Para Deus nada é impossível. Rose, seja bem-vinda. Vi que você entrou agora, minha amada. Não tem problema não, vamos juntas aí. Outra coisa que eu quero destacar aqui, além da Raíssa falou sobre oração. Gente, o anjo disse, a oração foi ouvida. Entenda, a demora em Deus responder a nossa oração não é uma negação. Às vezes tem horas que Deus vai demorar a responder mesmo. Quantas orações eu fiz na minha infância, na minha adolescência, e só se cumpriu agora. Só que entenda, Deus não está atrasado e nem deu um não. Tem muitas orações que está tendo uma demora. Mas entenda que o tempo de Deus é perfeito. A maneira, e Ele sabe o tempo que eu e você, a gente está preparado para receber. Se a gente realmente vai receber aquilo, se a gente... Então, entenda, não é uma negação. Ele responde às nossas orações no tempo dele, ô glória. E por último aqui, a alegria. Porque Deus concedeu um pedido, deu um filho. Deus preparou o caminho para o Senhor Jesus vir ao mundo e foi através dele. Então, gente, é muito tremendo a história de Zacarias, de Isabel. E não tem como falar de Isabel sem antes falar de Zacarias, porque inicia a história de Isabel falando dele. Grandes coisas Deus fez por ele também. Então, eu quero já pular aqui um pouquinho para a gente não se atentar muito. Sei que tem muita coisa para falar. Deixa eu passar aqui um pouquinho, gente, o estudo, que não vai dar para falar tudo, e eu estou preocupada com o horário. Tem sorteio ainda hoje. Quem está me ouvindo, diga amém nessa live aí. Ó, outra coisa aqui que eu vejo aqui que, infelizmente, Zacarias, ele, na sua trajetória, a partir do momento que o anjo falou com ele também fez algo que me chamou muita atenção.
O que, Karine? Ele questionou o que iria acontecer. Ele duvidou naquele momento. Gente, o cara estava vendo um milagre, um anjo, o cara estava recebendo uma palavra, uma promessa, mas ao mesmo tempo ele duvidou. Porque as circunstâncias que ele estava vivendo, que ele estava enfrentando, não condizia com aquilo que o anjo estava dizendo. Então, eu quero que você entenda algo. Você não será incrédulo. Quando você recebe uma palavra, você precisa entender e agarrar essa palavra. Porque quando você é incrédulo, quando você recebe uma palavra e você não aceita essa palavra, eu preciso dizer para você que acontecem certas coisas. Zacarias, ele veio ficar mudo porque ele duvidou. Então, existem coisas que a gente precisa entender. Então, existem milagres, promessas que vão acontecer na nossa vida que a gente precisa acreditar. Mesmo que a palavra tenha sido liberada e você não vê o cenário propício para isso acontecer, gente, cuidado. Porque quando você não acredita, Deus conhece a intenção do nosso coração, Deus conhece se a gente aceitou aquilo ou não. A Bíblia fala que ele não aceitou aquele momento. Então, a fé ali é abençoada, já a incredulidade é julgada. Que não venhamos, eu e você, a colocar dúvidas nas palavras que Deus disse a respeito da minha vida e da sua vida. Então, outra coisa que eu aprendo aqui é que ele fez o mau uso da língua dele. Por isso que ele teve que ficar silencioso. Ele foi condenado ali naquele momento pelo anjo, pelo silêncio. Porque duvidar do que Deus não pode fazer alguma coisa é o mesmo que dizer que ele não é onipotente. Então, quando alguma palavra é liberada na sua vida e você não acredita, você está julgando a Deus, dizendo que Deus não é capaz de fazer aquilo que foi dito. Gente, para Deus não tem nada impossível. Quando é nada mesmo. Então, Zacarias, por ter duvidado em seu coração, e Deus conhece o coração, ele ficou mudo. Mas não foi para sempre, não. Porque ele é um mudo por tempo, na verdade, por misericórdia de Deus. Foi um mudo segundo um juízo. Só para ele aprender, peraí, eu vou tirar a tua fala até o menino nascer. Depois que o menino nascer, eu devolvo a tua fala, só para você saber que eu sou Deus na tua vida. Então, Deus permite certas circunstâncias, como juízo, para a gente aprender. Então, aqui a gente pode dizer que a mudez de Zacarias, podemos dizer assim, é algo que apontava também, porque Deus, ele é Deus. Ele não faz nada assim, aleatório. Ele não ficou mudo porque ficou mudo, não. Zacarias era sacerdote. Então estava apontando também para a nova aliança. Qual? Jesus. Porque João Batista, o filho que ia nascer deles, era o quê? Quem abriu o caminho, era o percussor. Então ali, Deus estava também fazendo uma menção na história. O que, Karine? A velha aliança precisava ser silenciada, precisava ser abafada para a nova aliança, que é Jesus, que é o que a gente vive hoje, ela ter o quê? Voz. Então, tudo que Deus faz, até a dúvida que ele planta no teu coração, faz parte de um plano maior. Para quê? Para a história, as promessas, a palavra dele ver se cumprir. Isso é forte demais. Quando eu fiquei vendo, eu falei, gente, é verdade. Ele, na verdade, ele ficou mudo, mas aqui apontava para a aliança. Pois quando a voz que clama no deserto é anunciada, glória, o sacerdócio, que faz parte da antiga aliança, ele precisa emudecer. Jesus é o sacerdócio perfeito. E por conta dele, nós também somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Ou seja, aquilo que era só para os judeus, agora foi aberto para a gente também fazer parte. Todos nós somos esse sacerdócio, amém? Ô, glória! Raíssa, entra aí com Isabel em cena, vai. Então, gente, Isabel ficou grávida, né? E no 6º mês, sua prima Maria foi visitar. E pela sensibilidade espiritual, vou dar um adendo aqui. Semana passada e semana retrasada, a Karine fez a live em 2 partes aí de Maria. Então, assim, quem quiser vai lá assistir, que é importante aí, porque uma puxa a outra, né? E nesse momento aí que Maria foi lá visitar sua prima, Isabel teve uma sensibilidade espiritual maravilhosa, porque assim que Maria entrou na casa dela, o bebê mexeu. A Bíblia diz
que ele se mexeu no seu ventre, mas uma coisa importante, quem se torna profetisa nessa época, nesse momento, é Isabel. Ela vai gerar um profeta, mas quem se torna nesse momento profetiza é Isabel. Ela se enche do Espírito Santo e declara a salvação de todos, porque ela vai e fala para Maria, bendito é o fruto dentro do seu ventre. Mas Maria também é abençoada. Isso é, o poder do Espírito Santo não esperou João Batista nascer ou Jesus Cristo se manifestar. Elas não são apenas incubadoras de bebês especiais, elas são unidas também. Esse é o primeiro relato da manifestação e do Espírito Santo no Novo Testamento. Aí é pelo menos. Aqui não é só um fruto do ventre que importa, mas as próprias mulheres também. Assim, Deus não se importa somente com a saúde dos filhos dela, mas sim também com as mulheres e as suas relações espirituais. Nesse momento, nós temos o quê? Duas mulheres se encontrando. Uma que é estéril e avançada em idade, e a outra que é jovem e virgem. A gente sabe que Maria foi escolhida por Deus, agraciada por ser mãe de Jesus. Só que Isabel é alguém escolhida por Deus para que João Batista fosse gerado no ventre dela. Nós temos a geração aí dos cabelos brancos, que já viveu muita coisa, mas ela ainda está gerando. Uma geração que ainda está gerando, não só porque elas são mulheres de idade avançada, são idosas, que elas não param de gerar, certo? Deus não olha a idade para cumprir o propósito de ninguém, ele olha a disposição. Uma geração mais imatura, que ainda não viveu muita coisa, mas ainda assim está gerando. São duas mulheres gerando, mulheres com experiências, mas que não têm mais força. E a outra geração são mulheres que têm experiência, que não têm tanta experiência, mas são recheadas de força. E nesse versículo, as duas gerações elas se encontram para ter um relacionamento, a qual uma cuida da outra. As mulheres maduras, elas abraçam as mais jovens. Mulheres maduras dessas lives, abracem a gente. A gente está aí com força, com fôlego, ajuda a gente. Abrace, porque um dia você pode ser instrumento de Deus para fazer outras mulheres amadurecerem, a ensinar, a ir em alguns caminhos e aconselhar em outros lugares. Existe muita gente, muitas mulheres que já quebraram a cara, certo? Que já se desviaram. Só que agora é o momento das gerações se encontrarem. Para você, mulher madura e sábia, ajudar as jovens não caírem e não errarem onde você errou. Meu Deus, Olha meu uma coisa Deus. importante, se Isabel tivesse aberto esse encontro com Maria, ela teria aberto mão de alguém que estava gerando a salvação e a libertação e a sua transformação. Assim como você gera algo para curar e transformar e levantar outras pessoas, alguém que está do seu lado, um improvável, você pode ser alguém que vai gerar aquilo, que vai libertar, que vai levantar em alguma situação. A gente tem que fazer umas perguntas, pensar em algumas coisas. Será que nós, na vida do outro, nós deveríamos ser parteiros? Será que para poder ajudar o outro a revelar a luz que está escondida nele, o que eu estou fazendo para que a luz do outro seja revelada? Qual impacto nós temos sido? Ou eu não mostrei absolutamente nada? A luz que tem nessa pessoa. Será que o que eu tenho ajudado tem feito despertar a luz que habita nele? O quanto que eu preciso aprender a cuidar daqueles encontros que trazem vida? O quanto que eu preciso resgatar os encontros que estão quebrados na minha vida? O quanto que eu preciso ser grata pelas pessoas que fizeram eu andar no caminho? A gente tem que agradecer e ter mais esses encontros, porque são nesses encontros que a gente vai fluir, que a gente vai crescer, que eu conversando com Karine conhecendo outras pessoas, a gente conhecendo outras pessoas que estão no nosso caminho, nós vamos ter experiências maravilhosas. Nós temos que andar com Conexão, né? nos processos. As Isabel estava adiantada no processo. Procurar andar com mulheres que amem a Deus, que orem a Deus mais que você, que jejuem mais que você, que busquem a Deus mais que você. Sabe por quê? Porque você vai ser desafiada a andar onde ela anda. Aleluia. Eu fico pensando assim, como é que Deus virou e falou com Maria, né? Ei, Maria, tem uma mulher lá adiantada no processo? Vai lá. Ela é estéril, mas ela viveu um milagre. Eu quero te conectar a ela. Vai. As Marias
que estão no início da gestação precisam encontrar Isabéis para ser cheios do Espírito e da presença. Não apenas pela experiência materna, porque a Bíblia frisa a experiência espiritual. A Bíblia diz que Isabel e seu marido eram justos. E nesse dia nós possamos ser justas, obedientes e irrepreensíveis, como Isabel, colocar nossa esperança em Deus, buscando em orações e súplicas para alcançar os nossos projetos que Ele tem para cada um de nós. O milagre realizado na vida de Isabel traz a esperança ao mostrar que o poder de Deus desconhece tempo e idade para realizar sonho. A gente percebe, de fato, o valor da justiça e desejo de cumprir os mandamentos quando Isabel engravida. Era comum, então, que o quê? Que João Batista, quando nascesse, ele fosse cuidar lá da sua família, ele mantivesse o trabalho sacerdotal do seu pai, cumprisse o papel social ali do filho respeitoso. Só que aí veio o pulo do gato. O maior sinal de que eles eram verdadeiramente justos e cumpridores do mandamento é que eles enxergaram em João Batista não só uma bênção para si, mas para a história da salvação. Uma coisa que a gente lembra na hora é a história de Ana. Ana queria tanto um filho que ela falou: Deus, se o Senhor me der esse filho vai ser seu, ele vai trabalhar, ele vai ser para ti. Né? A justiça dada por Deus não é a justiça dada a Isabel, é a justiça como aparece nos profetas de se arrepender e voltar ao Pai. O cumprimento do mandamento não era somente para eles amarem a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo, tanto que deram o próprio filho para pregar o evangelho, ser morto dando as profecias. Meu Deus. Quem vai saber aí futuramente sabe que João Batista no final ele vai ser degolado, mas ele cumpriu ali incessantemente. Isso demonstra fidelidade, especialmente em Isabel, acima do esperado de Isabel, carregando aquilo que vai anunciar que é a salvação, que é a libertação, que é o bálsamo, que é a cura, que é a consolação. Nós não podemos ter mulheres que se repelem. Esse encontro das duas foi de união. Ontem a gente a Karine foi pregar no Nova Vida, eu estava lá, e ela fez questão do início do culto colocar todas as mulheres juntos. Todas as mulheres juntas. E é isso que a gente está aqui para falar isso. Nós somos uma. Pode ser gerações diferentes, mas nós não podemos ser mulheres que se repelem, que se chocam, que se rejeitam. Temos que ser umas cooperadoras umas com as outras. O propósito é muito maior que nós. Cristo em nós é glória, certo? Mas Cristo também é aquela pessoa que está do seu lado. É a menina novinha, é aquela que não casou e precisa de ajuda no casamento, é aquela que sabe cantar e não tem a técnica, mas ela sabe cantar. É aquela que tem o dom de pregar, mas não sabe ainda como falar. A geração de Isabel é aquela que clama por santidade e não permita que isso vire religiosidade. As Isabéis, elas sabem a direção. E é por isso que nesses últimos dias, Deus está levantando mulheres não respectivas a uma geração, mas a todas as gerações. Isabel e Maria, andando lado a lado, juntas de mão dadas, na velocidade certa e na direção certa. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus que Ele parou nas gerações. Ele é um Deus que se move de geração a geração. Glória a Deus. Nós seremos a geração de Maria que vamos cuidar de Isabel. Elas vão envelhecer e vão precisar de nós. Precisamos estar preparadas e maduras. Falta em nós a humildade de amar o encontro de Maria, o encontro da geração de Maria com a geração de Isabel, a geração que carrega a voz do que clama no deserto e da geração que carrega o que clama. Aleluia. Isso é forte. Tudo que a Raíssa falou, Raíssa, continua. Eu não quero... Eu tô assim, ouvindo assim, gente, eu não sei se vocês entenderam, mas o que a Raíssa quer falar aqui é da importância das mais novas e as mais velhas estarem ligadas, estarem em comunhão. Quem é mais velho tem experiência para passar para as mais novas. E quem são as mais novas tem que aprender com as experiências mais velhas. E vai ser isso aqui, ó, essa junção. Então, gente, casa de Isabel é lugar de instrução. É na casa de Isabel que tem experiência para você. É na casa de Isabel que está o teu estágio. É lugar de aprendizado, entendeu? Então, é necessário passar por lá. Não queime etapas, que você hoje seja uma Isabel na vida de alguém, que você seja uma Isabel. Isabel instruiu Maria, Isabel ajudou Maria,
e que você também seja uma Maria também, para ajudar também, para aprender com Isabel. Então, assim, é necessário essa unidade. Então, continua aí, Raíssa, foi forte essa palavra. Glória a Deus. Eu Meu vou Deus. dar um exemplo aqui muito legal que eu vou que me veio aqui à memória, né? Comparando aqui bruscamente, né, Karine e Raíssa, né? Eu tô aqui tentando sempre ajudar a Karine, né? Tô aqui nos bastidores, na parte aqui de trás. É a segunda vez que eu faço a live com ela, mas eu tô sempre ali. Tá precisando de ajuda? Quer alguma ajuda? E aí, como é que você tá? Assim, ela também. Como é que tá, Raíssa? Como é que foi seu dia? Como é que estão as coisas? E engraçado que né, dessas últimas vezes, eu falei assim, eu vou te ajudar com o negócio do YouTube. Eu entendo sobre internet, eu entendo sobre essas coisas, e ela não tá ligada nos paranauê da internet. Então eu falei, não, eu tô contigo, eu vou te ajudar, então vamos lá. Vamos fazer isso acontecer. A Isabel e a Maria, elas se encontram nesse momento, e agora a gente tem a plataforma do YouTube com todas as lives. A gente já tem Ô, Glória. 3 ou 34 lives. Gente, tá tudo lá. Por quê? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, é pro nome dele ser glorificado. Vai aparecer, eu quero profetizar, assim como apareceu a Raíssa na minha vida, a minha Isabel aqui. A gente fala, eu não sei quem é a Isabel, quem é a Maria. Por isso que a gente decidiu fazer essa live juntas. Porque vai aparecer na tua vida Isabel, vai aparecer na tua vida Maria. Então abrace essas pessoas que aparecem na tua vida. Entenda que elas estão te conduzindo para o teu chamado, elas estão te conduzindo para o teu propósito, e você também está conduzindo elas para o chamado delas, para o propósito delas. Existe uma união, existe um aprendizado, existe uma comunhão, uma que troca com a outra. Eu acho que ela está me abençoando, mas ela fala, não, eu estou andando contigo, você está sendo abençoada. Então, assim, uma está achando que está ajudando a outra, mas o que está acontecendo? O reino de Deus não está parando. A obra de Deus não está parando. Então, todas as pessoas que aparecerem na sua vida, é uma Isabel, é uma Maria. Então, agarra nelas, pega nelas. E eu tenho certeza, isso é forte, Raimundo, é forte. Porque Deus tem um propósito. Deus não une pessoas, une propósitos. Eu fiquei tão feliz quando eu vi todas as lives lá no YouTube. Tem capa, gente. Vai lá ver. Tá bonito o negócio. Entra lá no canal Tree of Life. Tá bonito. Link lá das coisas. Ela baixou tudo, gente. Rapidinho. Eu falei, meu Deus, eu demorando anos para fazer isso, ela já fez. Porque Deus faz assim. Deus traz pessoas para perto. Entendeu? Ah lá, a Esther falando, Karine apareceu para mim. Não, ela acha que eu apareci para ela, mas para mim ela apareceu. Hoje a gente vai ter um sorteio, daqui a pouquinho, de um vestido por conta da irmã Esther. E assim a gente vai vindo pessoas para perto, para quê? Para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Deixa eu usar, Raíssa. Continua aí. Meu Deus. Lá no texto de Lucas 1,39, diz que Maria foi apressadamente visitar sua prima. O texto fala exatamente isso, apressadamente. Provavelmente em outra tradução possa não ter essa palavra, mas vai falar com velocidade muito rápido. Vai estar lá, apressadamente. E que acontece? Logo depois que também a Maria recebeu a visita do anjo, ela vai correndo lá para a casa da sua prima. Porque Maria sai de um lugar que tem pessoas que, além de não acreditar na promessa da vida dela, sai de um lugar de julgamentos alheios que afetaria sua mente, seu emocional, e afetaria sua gestação. Sai do lugar que você não tá, que você tá travada, que você tá parada. Vai para um outro lugar que você sabe que vai ter outras pessoas para te ajudar, para te ouvir, para te aceitar. Ela vai apressadamente na casa da sua prima Isabel, para o lado de quem iria lhe assistir, aceitar, acreditar no seu propósito. Você tem que sair da onde te puxaram para baixo, sair dessa autocomiseração, ir em busca de apoio, fazer o que eu fiz, fui atrás da Karine. Nós temos um grupo de WhatsApp com várias mulheres de vários estados que buscam o Senhor e que estudam a palavra. Nós temos uma casa de Isabel para você. Se você não conhece nosso trabalho, a gente vai deixar o link lá no box de informação. Sempre quis falar essa frase, tá? Lá no YouTube. Para quem quiser participar, a gente tem um grupo do WhatsApp. A gente manda esses PDFs nesse grupo. A gente pode até começar a pensar em botar um PDF lá no YouTube também, quem for aparecendo para poder descobrir. Então, a gente tem uma casa de Isabel. Participe desse nosso grupo. Então, o que acontece? Maria vai lá para a casa de Isabel sabendo que a sua prima está vivendo no mesmo um processo semelhante. A diferença é que uma é pelo espírito e a outra é por uma situação de improbabilidade.
Maria foi para a casa de Isabel porque ela quis, não foi porque o anjo ordenou, não. Então, uma coisa importante aí que a gente tira é que a gente tem que ter ciência do cumprimento que vai acontecer, o cumprimento da promessa de Deus, mas quem decide a maneira como a gente vai viver até a promessa se cumprir é única e exclusiva sua, minha. É verdade. Forte, sim. De viver essa caminhada com discernimento, com maturidade, com a ajuda de Jesus. Deus vai preparar a conexão entre amigas. Só que você precisa ter maturidade, nós precisamos buscar e entender como fazer isso. É difícil, mas a gente precisa de ajuda. Então ele vai preparar a conexão dessas amigas. As pessoas que percebem que você carrega, o que você carrega, que às vezes nem você mesma tá se vendo, tá em você. São pessoas que sabem que você tem dons e talentos e vão te ajudar a florescer, a desabrochar. Gente, Karine tá fazendo essas expressões em mim, eu tô vendo. Eu falei, Karine, não sou eloquente, não sei falar, não sei. Karine, você vai. E a gente precisa disso, porque a gente descobre na gente dons e talentos que Deus deu pra gente para o propósito dele, para a honra e glória dele. E a gente vai florescer, a gente vai desabrochar na casa de Isabel. Eu já quero fazer esse convite aí, ó. Se tem mais gente aí querendo fazer live, Karine, eu quero estudar contigo, eu quero aprender. Vem, me fala, Karine, como é que eu faço? Para a gente estudar juntos, para a gente cavar juntos. E você tá aqui também fazendo uma live, igual a Raíssa tá fazendo. Para quê? Para a gente poder falar da palavra de Deus e ajudar outras pessoas. Então, gente, vamos concluir a live, tá bom? Como eu disse, o texto de Isabel é muito grande, vai do versículo 5 até o versículo 80. Então, Raíssa vai ler só um pedacinho agora no final pra gente poder concluir. Eu vou fechar aqui a live pra gente fazer o sorteio. Vamos lá, Raíssa. Termina aí só pra gente dar o fechamento da vida e da história de Zacarias e de Isabel. Lucas 1, 66 a 80. E todos os que ouviam as conversas em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou para uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o início do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia dos nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossas vidas. E tu, ó menino, serás chamado pelo profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de se mostrar-se em Israel. Forte demais. Eu convido você, depois que terminar essa live, você pegar a sua Bíblia e ler Lucas, do 5 ao 80. Quando você chega nesse momento, você entende. Após meses de silêncio, Zacarias falou. E quando ele falou exatamente isso que a Raíssa leu. Esse louvor a Deus. Perceba e preste atenção detalhadamente no que ele fez. Ele fez uma canção. A Bíblia chama essa canção de Benedictus. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso, não vai dar tempo de falar. Mas aqui, Zacarias, ele era sacerdote. Ele, cheio do Espírito Santo, ele profetizou o Salvador. Ele profetizou o Salvador que iria redimir o povo e que João, o seu filho, ia preparar o caminho do Messias. Então, gente, guarde isso no seu coração e eu encerro essa live aqui, porque o que carregamos não fala sobre a gente. O que Isabel estava carregando no seu ventre não falava sobre a história de Isabel, sobre ela ser estéril, sobre ela ser avançada em idade, não. Nunca vai ser e nunca foi sobre a gente. Nunca é sobre eu e você.
é sempre sobre Deus. A honra chegou para a família deles. Eles foram reconhecidos, sim, foram, mas o nome do Senhor foi glorificado. Foi usado ali para preparar o caminho para o Salvador, para o Messias. Então, ali Zacarias fez o quê? Um cântico de louvor a Deus. Deus colocou um cântico em seus lábios e ali ele falou com um coração genuíno, ele acreditou, ali ele teve a convicção e ele também profetizou. Gente, é coisa forte. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele sonda o coração e ele sabe se você está orando, se realmente você está cantando, se aquilo é verdade ou não. Então, aquilo que você carrega, tudo que você faz nunca é e nunca será sobre você. É sobre Deus. E a Bíblia não cita mais nada acerca de Isabel. Somente esses versículos, pouca coisa. Mas aqui a gente já pode ver um pouquinho que essa mulher, ela foi incrível. Ela foi uma mulher irrepreensível. Então guarde isso. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo e que confiava fielmente nas promessas de Deus. Ela não se deixou abalar por ela não conseguir ser mãe. Mas mesmo avançada de idade, ela ter passado a maior parte da sua vida como uma mulher estéril, ela era... Gente, isso é forte. Era apenas uma condição temporária. Deus está falando para pessoas aqui que não gera. Você está numa condição temporária. Oh, glória a Deus. O que você está passando hoje é temporário. Não vai ficar. Os planos de Deus são melhores. Aquilo que a gente pensa, planeja, é muito maior aquilo que Deus pensa e planeja para a gente. Então, a gravidez de Isabel foi o cumprimento de diversas profecias já anunciadas no Antigo Testamento. Então, entenda, a condição que você vive hoje é temporário. Mas vai chegar um momento de João na tua vida. Vai chegar um momento de Deus honrar você, de você declarar como Isabel declarou, que ali foi dado honras para ela. Nem citei, né? A gente tinha até falado sobre isso. E nem citei a frase de Isabel principal. Pulei, mas por conta do horário, gente, não ia dar pra gente falar. É isso. Deus abençoe todas vocês. A gente vai colocar o estudo. Já salvei aqui o estudo. A gente vai colocar lá no grupo. E vamos agora para os recados antes de terminar. Raíssa, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigado pelo estudo. Quem gostou aí da Raíssa dando estudo, gente, chama ela lá no grupo, entendeu? Explora ela. Ela tá querendo cavar, aprender mais da mensagem. Pode mandar dúvida para ela, que ela vai responder, tá bom? Ela estuda, ela cava, é isso aí. Aí eu perguntei pra Karine. Não, vou deixar você sozinha. Ô, Glória, meu marido trouxe aqui o celular dele. Raíssa, me ajuda no sorteio. Quem tá animada pro sorteio, diga amém. Glória a Deus. Eu quero ver você aí participando. Gente, olha que coisa linda. Deixa eu mostrar aqui a loja da Esther Modas. Raíssa, tu vai me ajudar? Vai ficar? Ainda dá tempo? Raíssa, meu Deus. Ó, gente, tem um chaveirinho aqui também. Aí, ó, Mônica, você tá aqui, ô Glória. Bom te ver aqui, minha amada. Minha cunhada, Sônia. Obrigada pelo carinho. Eita, Glória. Paula. Seja bem-vinda, irmã Elba. Gente, Kelly. Quem vai ganhar, Kelly? Gente, quem não ganha, quem não participou, a gente vai parar agora o sorteio. Entra aqui no Instagram pra mim, amor, no seu telefone. Não tô mexendo no seu celular, não. Gente, olha esse vestido. É para poder ver a quantidade de comentários. Olha isso, gente. Dá para ver aí, Raíssa? Dá. Coisa boa, hein? Ó. Isso. Isso aí na página da Esther. Vamos fazer o sorteio agora. Eu vou virar a câmera do telefone. Raíssa vai me ajudar. Lá. Entra aí, Raíssa, no Instagram Esther Modas. Para mim, Esther Modas. Entrei. É a terceira postagem. Esther, cadê Esther? Esther tá aí, Esther? Esther tá aí. Gente, ó, enquanto isso, ó, Caravana de Israel, julho de 2023, se você tá aqui nessa live, você não pode ficar de fora. Manda uma mensagem pra mim que eu vou te explicar. Tudo incluso, gente. Coisa boa. Isso. Ó, abri aqui o telefone do meu marido. Do meu também. Confirma aí pra mim. 1.784 comentários. Quantos? Qual da Esther? Terceira, são 3 fotos, né? A terceira foto. Terceira foto. É a foto oficial. A foto oficial do sorteio, beleza. Eu vou virar aqui o telefone para ficar mais fácil. Peraí. Acho que...
Isso! Gente, a partir de agora, vamos fazer o sorteio ao vivo aí. É muito importante, gente, existem algumas regrinhas, tá? E eu vi lá que algumas pessoas que estão participando, então eu vou anunciar isso aqui dessa forma. Por quê? A gente é sério, tá? A gente tá aqui, a gente não tá brincando com a palavra de Deus, a gente não tá brincando com a verdade, e a gente quer ser o mais honesto possível nesse sorteio. A gente quer realmente abençoar uma mulher, tá? Poder usar um vestido. Então, existem pessoas que comentaram lá, mas que tem perfil fake. Esse perfil a gente vai olhar e vai ser desclassificado, tá bom? Então não fica chateado, porque isso aqui é uma coisa séria, tá? Então a gente vai dar uma olhada nos comentários. Se você marcou uma pessoa que não existe, se você marcou um perfil fake, você vai ser desclassificado, tá? A primeira regra era você seguir o meu perfil e o perfil da loja Esther Modas, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada se você está seguindo os dois perfis. Segunda regra Primeira regra é essa, a primeira regra, desculpa, é você curtir a foto oficial, tá? Então a gente vai dar uma olhada nas curtidas. A segunda regra é seguir os dois perfis. E a terceira regra é marcar 2 pessoas no comentário, tá bom? Então, vamos lá para o sorteio. Deixa eu virar aqui o meu celular. Vou botar aqui o telefone do meu marido. Vamos lá, eu abri esse site aqui, gente, porque os sites cobram, né? Então, aqui está dizendo que tem 1.784 comentários. Então, a gente vai sortear aqui agora. Vamos colocar aqui, ó, 1.784. Confirma, Raíssa? 1.784. Confirma. Vamos sortear uma pessoa. E aí, como é que você vai fazer, Karine? A gente vai contar o comentário, vai dar um trabalhinho aqui. Então, é importante eu grifar aqui, ó, 1.784. A gente vai aparecer o número aqui e depois a gente vai encerrar essa live e a gente vai contar lá qual é o número, tá? A gente vai contar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Isso, de baixo para cima. Então, a primeira pessoa que comentou vai ser o 1, tá bom? Não vai ser o último comentário que tá aparecendo ali, não, tá? Então, a gente vai abrir todos os comentários aqui, a gente vai contar de baixo para cima, tá? Vai começar lá de baixo aqui e vamos contar, tá? E aí, se realmente for algum perfil fake, a gente vai sortear novamente e a gente anuncia na próxima live, tá? A partir de agora, acabou, ninguém tá mais participando e a gente vai sortear aqui agora para saber quem é a pessoa e logo depois a gente vai anunciar. Como a Esther colocou aí, boa sorte a todas. Vamos lá? Posso? 1, 2, 3 e... sortear agora, expectativa. Vai, computador, me ajuda aí. E, ó, número 11. Tá até fácil de contar. Pode ir, tem que descer lá. Aí você vai tentar ver. Número 11. Quem foi sorteado, quem tiver ao vivo aí, quiser olhar lá. Número 11 foi sorteado. Deixa eu virar aqui a tela. E vai ganhar. A gente vai estar mandando pelo correio, tá, gente? Esse vestido aqui lindo. A gente vai conferir, ó. Raíssa já está me ajudando a conferir, meu esposo também. Tá indo lá pro final. Olha que coisa linda. Qualidade, um produto das lojas Esther Moda. Coisa boa. Esther Modas. Tá bom? Minha amiga Esther, vamos ver quem ganhou esse vestido lindo. Quero te agradecer pelo carinho, por confiar na gente, por estar, ó, frete grátis, fica tranquilo. Por você estar aqui participando, sendo uma patrocinadora dessa live aqui, ajudando. Vamos juntas, Isabel, vamos juntas caminhar para a honra e glória do Senhor. Vai também um mimo aqui, ó, que ela fez com muito carinho. Olha que coisa linda, gente. Então, a Esther, ela tá abrindo essa loja aí e vamos ajudar ela, vamos divulgar, tá bom? São modas de roupa feminina e também voltada para gente que é cristã. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar uma blusa decente, um vestido. Então foi tudo preparado com muito carinho para você, tá? Então quem tá aí na live... Acho que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elaine Fabricante. Elaine! Conhece, Esther? Elaine, a gente vai dar uma olhada para ver agora se essa menina... ela está seguindo todas as regras, tá? Elaine.
Ó, a Raíssa tá mostrando aí pra gente. Ela é o 11º, que foi o número foi sorteado, tá? Não dá pra Ela ver. seguindo as regras, a gente vai anunciar aqui que ela é a ganhadora. É isso, gente. Que Deus abençoe a todas. Vamos orar. Vamos orar, Raíssa? Vamos, Elaine. Aí, Elaine, nós já tá entrar ali, ó. A gente vai ver direitinho e aí ela vai ser a ganhadora, tá bom? E a gente vai colocar aqui no Instagram. Vamos orar pra gente concluir. Obrigada a todas que estão aqui ao vivo com a gente, tá bom? Mônica, Raimunda, minha cunhada, minha mãe, ô Glória, Diva, irmã Sônia, Andréia. Obrigada a todas pelo carinho, ter ficado com a gente até agora. Que Deus abençoe muitíssimamente. Raíssa, ora pra gente, abençoa a gente. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa live. Senhor, muito obrigada por falar conosco, Senhor Jesus, em todos esses momentos do estudo, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, porque estamos com o coração disposto, Senhor Jesus, a te agradar. Estamos com o coração disposto a ter mais de Ti, a querer, Senhor Jesus, a querer amar, Senhor, esses encontros com Maria Isabel. Nos transformas em Isabel, Senhor Jesus, a mulheres ajudadoras, a mulheres apoiadoras, a mulheres irrepreensíveis diante de Ti, Pai. É o que queremos, é o que te pedimos. Muito obrigada, Senhor Jesus, a cada uma que está na live. Abençoe, Senhor Jesus, todas as pessoas que vão assistir e depois. Abençoa a Karine, Senhor Jesus, abençoa a família da Karine, abençoa a minha família. Jesus, me abençoa todas as mulheres e as pessoas que estiveram aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Você diz aí, amém. Ó, só para corrigir aqui, eu falei Elaine, o nome dela é Eliane. Mas é fabricante. Eliane Fabricante. Tá bom, gente? Número 11 sorteado. Raíssa, obrigada. Que Deus te abençoe. Até a próxima, gente. Eu vou divulgar lá qual vai ser a próxima mulher que a gente vai falar no sábado que vem. Que Deus abençoe a todas. Paz de Cristo. Tchau, tchau.